Boa tarde, estamos iniciando o nosso programa Jofre Neto Entrevista. Eu sou Jofre Neto, homem público por vocação. E segunda-feira ensolarada, eu tenho o prazer de receber meu amigo aqui, Dr. Robson Ferri. Obrigado pelo convite novamente. Prazer estar aqui difundindo conhecimento para as pessoas que têm acesso à Rádio Cultura e usam isso como um meio para terem mais informações, vislumbrarem seus direitos e assim caminharmos como sociedade para uma evolução, né? Um instrumento de defesa, né, dos Exatamente, direitos. exatamente. Mas hoje a gente tem um reforço aqui, porque daqui a pouco eu vou virar a câmera, tá junto aqui a esposa do Dr. Robson Ferri, que também é advogada. Isso. Vanessa Ferri está ali, né? Eu não sei se eu vir a câmera para pegar essas senhoras que são tímidas. Do outro lado lá, as senhoras, nossas moças, né? Lá está a Grazi. Também nos assessorando aqui. Dá tempo ainda de dar parabéns para a Grazi. Ela fez aniversário, completou 16 anos na semana passada. Puxa vida, realmente tá realmente com um rostinho de 16 anos, viu? Parabéns. Um pouquinho que mais, Deus mas abençoe. que tem o rostinho de 16, tem, não tem? Tem sim. É isso aí. Muito bem, eu vou pedir o seu apoio de sempre. Você que nos ouve pela Rádio Cultura, entre na nossa página no Facebook, entre no YouTube também, na página da Cultura. E você com certeza vai gostar do teor da entrevista. Nós pedimos que você a difunda. E é simples, você não vai gastar muita coisa não. Só dá um clique em curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Dr. Robson, o que nós vamos falar hoje de interesse do nosso ouvinte? Nesse dia 16 de março, né, em que estamos aí sendo acometidos por diversas informações sobre o coronavírus, Sim. aulas suspensas, né? Temos aí, até dentro do próprio meio advocatício, né? Nós temos aí o Tribunal de Justiça que suspendeu as audiências, grande parte das audiências. As audiências de urgência ainda continuam. Houve uma suspensão de prazo por 30 dias dos advogados, tudo com o intuito de minorar essa aglomeração, né? Tá. Eu trouxe um assunto que nós começamos a falar já, talvez há um mês e pouco atrás. Isso, uma sequência aqui, uma dentro do pacote anticrime, né, que foi uma lei publicada no dia 24 de dezembro do ano passado, com vigência a partir do final de janeiro, hoje em plena vigência. É um assunto bastante relevante para o direito no Brasil, porque o direito no Brasil ele sempre foi muito conflitivo. Ele foi exemplo na parte criminal, o promotor de justiça oferecendo a denúncia e a defesa contra-argumentando num combate entre os dois até que o juiz substitua as partes e decidam. E até dentro de uma normalidade dentro do processo brasileiro, né? Mas já há muito, desde 95, vem se minorando isso, possibilitando acordo no âmbito do direito penal. Nós temos já desde 1995 a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que pode haver acordo, né, em crimes de menor potencial ofensivo. Por exemplo, uma injúria. Falamos inclusive sobre isso até da última vez que eu estive aqui, falando sobre os crimes contra a honra previstos ali no Código Penal. Os crimes contra a honra são crimes que têm pena bastante baixa. Então, com pena bastante baixa ali, na verdade, a Lei 9.099 abarca os crimes que têm pena máxima até 2 anos, né? São as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. E aí, para essas infrações, há possibilidade de acordo civil. Se faz um acordo em audiência, né, no direito penal, o que é até um tanto quanto estranho, tendo em vista o direito penal bastante conflitivo no Brasil, como no início da nossa conversa. Você tem um crime, como é que você vai fazer uma conciliação? Então, por isso que parece um pouco estranho, né? A conciliação é bastante utilizada no direito brasileiro, mas no âmbito trabalhista, no âmbito civil, no âmbito penal, até bem pouco tempo atrás, inexistia isso, né? Nós temos direitos indisponíveis. Eu não posso dispor. Se eu não posso dispor, então não cabe transigência. Transigência não dá para negociar. Né? Mas de 95 para cá nós tivemos aí uma mitigação em relação a essa situação quase que absoluta. Então a Lei 9.099 veio, minorou isso, possibilitou então acordo civil para crimes de menor potencial ofensivo, um instituto que se chama transação penal. Isso é bastante conhecido na prática do dia a dia, talvez não com o nome técnico, mas um exemplo clássico, aquele que
é encontrado com um cigarro de maconha, por exemplo, esse é o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. É um crime, é usuário de drogas, mas ele não tem pena privativa de liberdade, o crime. A pena que está prevista ali na Lei de Drogas é advertência, num segundo momento, prestação de serviço à comunidade e num terceiro momento, se houver necessidade, participação de um curso para retirar essa pessoa dessa dependência química. O que é um viés da Lei de Drogas, quando nasceu em 2006, olhando para o usuário de droga como um doente e não um criminoso. Sim, É nítido. Quando se analisa a exposição de motivo da lei, a visão do usuário de drogas é de doente, não de criminoso. Apesar de estar no título dos crimes da Lei de Drogas, é uma repartição legal, mas na verdade ele foi tratado como um doente. Se ele é um usuário esporádico, uma advertência, entende a lei que resolveria? Resolveria. Ah, não. Desculpe interrompê-lo, mesmo tecnicamente um traficante, que é alguém que vende, né, uma porção de drogas e tal, o dito aviãozinho, né, que ele vende pequenas porções, o traficante é realmente o grande criminoso, distribui e ele vai lá e faz o varejinho, né, vendendo pequenas porções. Este não tem esse tratamento mais ameno. O traficante em si, não. O artigo 33 da Lei de Drogas fala que tem pena base mínima 5 e no máximo 15, então é uma pena mais severa. Então não comporta esses benefícios da Lei 9.099. Mas fato é que não se trata de uma análise única de quantidade de droga, por exemplo. Se trata de uma situação circunstancial. Exemplo, uma pessoa que tem talvez 20 gramas de droga, mas toda separada em invólucro específicos, com um monte de dinheiro trocado na porta de uma boate, isso nitidamente é caracterizado como crime de tráfico de drogas. E de repente talvez a mesma porção em outras circunstâncias pode ser que seja caracterizado para uso próprio, por exemplo, um pouco de maconha que as pessoas usam, mas compram para uso específico, não estão nessa localidade, enfim, não é unicamente a quantidade, é uma situação circunstancial. Mas então tentamos caracterizar pela atividade propriamente dita, né? Que é o típico do aviãozinho, que são os jovens que são capturados, né? Recrutados pelo tráfico e para fazer esse comércio. E hoje cada vez com menos idade, né? Menos idade. Bom, aí a sociologia do direito vai indicando que essas pessoas também não podem ser tratados, não poderiam ser tratados com essa mesmo rigor do grande traficante, que esse sim que traz um dano premeditado mesmo em relação para a sociedade. Sim, sim, certamente. Existe uma separação legislativa e até em relação à intenção da lei para fazer a punição. Mas quando a gente trata de uma parcela, aí nós temos que fazer uma bifurcação. Se nós estivermos falando de menores de 18 anos, nós estamos falando de inimputáveis cronologicamente. Isso já está Aí saem da lei de drogas, das regras do direito penal específicas para maiores de 18 anos e vão para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que eu vi um estudo da USP, se eu não me engano, eu acho muito, da USP não, da Unicamp, um pesquisador demonstrando que se o objetivo é você combater o crime de fato, essa abordagem de prende, vamos considerar agora para sair do Estatuto da Criança e do Adolescente, cair, né, com 18 anos, ainda é um adolescente, recrutado cada vez mais jovem, numa situação de crise econômica, esse jovem tem poucas alternativas no mercado formal de trabalho, né, poucas alternativas, a premência da situação induz, facilita que ele vá descambar para esse lado. Por outro lado, a pressão consumista, os meios de comunicação, compre isso, compre aquilo, compre o celular, compre o Nike, compre o tênis e assim por diante, é uma tentação muito grande. Com o afrouxamento moral, né, da sociedade, que não tem mais um controle, com até um afrouxamento da prática religiosa, que dava eu estava exatamente pensando nisso. Que dizia, olha, não importa, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar, mas isso não justifica que você vai mudar a sua vida para praticar um crime para comprar alguma coisa. Bom, com o afrouxamento de tudo isso, nós temos uma redução, aliás, tem uma situação que essas pessoas esses jovens vão para a cadeia, e aí eles entram como aprendizes e saem de lá pós-graduado.
Né? Hoje, infelizmente, existe uma O estrutura caminho não parece ser esse. organizacional dentro do presídio que é uma realidade. Não temos como colocar panos quentes de nenhuma maneira. Existe uma situação organizacional que abraça essas pessoas que chegam nos CDPs da vida e nos presídios em específico, até de maneira mais intensa. Então, realmente existe uma das finalidades da pena dentro do direito penal, né, quando se analisa a teoria das penas, tem uma finalidade retributiva, outra preventiva, geral, especial, mas uma delas é a ressocializadora. Sim. E essa situação ressocializadora, quando se analisa para onde essas pessoas vão, o viés de ressociabilidade é extremamente baixo. Existem alguns presídios no Brasil, sim, que geram uma ressocialização bacana, mas infelizmente é um número bastante restrito. Hoje, dentro dos presídios, o que mais se ressocializa de forma reiterada, sem qualquer discussão, é quando o sentenciado reeducando se insere em uma religião. Então existe um raio específico, existe uma cela de oração, e eles têm lá as religiões, os cultos deles, e isso gera, na prática, a maior ressocialização para o sentenciado. E é um objetivo porque, diferentemente do que as pessoas pensam, há 2000 anos atrás, Cristo nos substituiu o conceito de vingança por justiça. Né? Uma pessoa não quer justiça, quer vingança. Né? E um colega seu, professor doutor de Direito, dizendo, olha, deixa eu contar uma história para vocês, linchamento já existiu, já foi experimentado. Na França do século XVIII, dentre as penas previstas era a pessoa ser atada a 4 cavalos e ser despedaçada. Sim, não é? Ou ser desmembramento, né? Apenas desmembramento. A morte só era efetivada depois de tirar os membros da pessoa e assim por diante. Né? Não deu certo, não funciona. O mal se combate de outra forma. Mas nós precisaríamos aí talvez de mais alguns cursos, né? Aqui na rádio, talvez um curso de 40 horas. Vamos tocar. Seria bastante interessante. Mas bem, hoje eu trouxe aqui algo decorrente do pacote anticrime. Né? Uma das ideias, especificamente desse instituto, se chama Acordo de Não Persecução Penal. Seria um acordo para que o processo criminal não começasse. Acordo de não perseguição de um processo criminal, né? O ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal ele veio para um gap, para um hiato entre a Lei 9.099, que abarca acordo no âmbito criminal para crimes de menor potencial ofensivo, e também lá na outra ponta saímos de crimes de menor potencial ofensivo e vamos para os crimes de grave potencial ofensivo que estão previstas na Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado. Então nós temos acordo de colaboração premiada lá na Lei do Crime Organizado, nós temos um acordo aqui nos crimes de menor potencial ofensivo e existia um buraco, que eram os crimes de médio potencial ofensivo, que não tinham nenhuma tratativa no que diz respeito a acordo, a consenso no âmbito criminal. E hoje, com o pacote anticrime, foi inserido o artigo 28A no Código de Processo Penal, que permite que o promotor de justiça, ao invés de ofertar a denúncia, de começar o processo criminal, ele propõe um acordo para a pessoa. Só que esse acordo ele tem alguns requisitos. O primeiro requisito deles seria uma confissão formal e circunstancial em relação à prática da infração penal. Então traduzir isso. Formal por escrito, circunstancial. De maneira detalhada. De o que ele fez. Então, assim, ele vai ter um benefício. Um acordo de não início do processo. Um acordo de não persecução penal. Mas ele tem que confessar o crime. Então, ele confessa o crime. Aí nós temos outros requisitos. O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, crime cometido com violência ou grave ameaça, tratativa normal, desenvolve-se o processo criminal, a marcha processual se desenvolve até a condenação ou absolvição ao final do processo. Um exemplo de um crime desse, um furto, por exemplo? Um furto. Furto não é crime praticado sem violência ou grave ameaça. Né? Uma distinção básica, né, para aqueles que nos ouvem, né,
é que o Joffre ele é muito sábio, então ele tem Não, todos que não esses sabe. conhecimentos. Mas veja, o crime de furto, a distinção do crime de furto do crime de roubo é que o furto alguém subtrai, mas sem violência ou grave ameaça. Furtivamente. Furtivamente, Não é exatamente. furto. Ah, E o roubo, na verdade, é a subtração, mas utilizando-se de violência ou de grave ameaça à pessoa. revólver, uma faca, não é? Um empurrão. Não precisa ser nenhuma arma real, pode ser um simulacro de arma, tá vendo? Viu? Vamos ter aqui. Tem que colocar uma Você cadeirinha subir para ela até- aqui. É, verdade. Vamos andar aqui. O que eu tiver de dúvida, eu pergunto para ela, né? Exatamente, beleza. Doutora Vanessa colaborando aqui. Na próxima, Exatamente. doutor Robson vai vir aqui. Ela de tá com novo. uma cola ali, na verdade, né? Segurando pra ela. Tudo isso que eu tô falando, eu tô lendo ali, né? Muito bem, tem uma dália que se chama aí, Isso, produção de vídeo. exatamente. Bom, Bem, então para acontecer esse não início do processo criminal, então nós teríamos que ter então a confissão, tinha que haver um crime sem violência ou grave ameaça, e ele tem que ter uma pena mínima inferior a 4 anos. tá. Exemplo, alguém que é pego com uma arma de fogo em casa, uma posse de arma de fogo, existe também a possibilidade de se transacionar. O furto também e inúmeros outros que tenham pena mínima abaixo de 4 anos, seja cometido sem violência ou grave ameaça e desde que a pessoa confesse. Tá, e aí fica nisso? Não, na verdade, aí ele juntando todos esses requisitos, ele tem a possibilidade de que o promotor de justiça lhe proponha um acordo de não persecução penal. Só que aí nós temos alguns não requisitos, mas agora condições. Quais são as condições? A primeira condição seria ele reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Só que aqui nós temos uma vírgula e o legislador ele colocou exceto na impossibilidade de repará-lo ou de fazê-lo. Então, se alguém comete um crime lá de furto de bastante dinheiro e aí foi viajar e gastou todo o dinheiro e não tem nenhuma condição dentro desse acordo de não persecução penal, o promotor de justiça faria a primeira condição: olha, vai ter que reparar, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Visto que não há mesmo, não há impossibilidade de não gozar desse instituto. O promotor pode, por exemplo, propor, não, então nós vamos vender os seus bens aí Se tiver bem, certamente. até o limite. Certamente. Tá, muito bem. Existe uma série de institutos, inclusive no direito processual penal, para que esses bens sejam trazidos para o processo. Se chama medidas assecuratórias. São medidas assecuratórias no âmbito penal para assegurar o ressarcimento do dano, né? Porque imagina, um crime de furto é na órbita civil, o patrimônio foi depredado. Então, ele vai responder criminalmente pelo furto, mas existe uma consequência civil. Não ajuizar uma ação para reparar o dano? Não, já faz tudo no direito penal. Uma medida securatória guarda o bem para que, se lá na frente ele for condenado, a vítima possa se ressarcir com aquele patrimônio. Muito bem. Outro requisito seria renunciar voluntariamente os bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Já ligado, inclusive, a essa questão. Se ele tem lá, ele praticou o furto e o produto do furto, ou então um carro, um instrumento para utilizar, para praticar o crime de furto, poderia ser trazido para o processo até como uma renúncia voluntária daquele bem. Ele renuncia o carro, que é um instrumento do crime. Pode até servir para indenização futura, se ele não tiver patrimônio no nome. Então pode ser o instrumento utilizado para o crime e até os bens adquiridos com o crime. Tudo isso também com viés indenizatório e, óbvio, punitivo, né? Sem dúvida nenhuma. Qual outro exemplo será, né, de algo que ele usou para praticar um crime? Lhe ocorre algum? Moto. Por exemplo, se o veículo poderia ser uma moto, né? Usava a moto para fazer assalto. Lembra daquele famoso caso do assalto ao Banco Central? Sim. Que foi um furto, na verdade. Né? Eles não praticaram com violência, mas eles alugaram uma casa, existiam carros, computadores, diversos telefones celulares, tablets, existiam maquinários caríssimos ali para que eles fizessem o túnel, fizessem a sustentação do túnel para chegar até o banco. Todo aquele aparato utilizado para o crime, nessas condições, poderiam ser bens ao qual ele renunciaria voluntariamente, até para gozar do benefício, para que o Estado ficasse com aquele bem, óbvio, para dar o destino específico, né? Perfeito. Tá.
Isso facilitaria de cara não ter a discussão, por exemplo, se vai penhorar, se tem sentido, se ele vai usar, não vai. Não, de cara esses bens você abre mão deles. Sim. Você usou para praticar o crime, não vai ter discussão. Isso seria um acordo, né? Na Tá. primeira audiência, o promotor, olha, existe uma audiência marcada e o promotor fala, olha, para que a gente aplique o acordo de não persecução penal, as condições serão essas. Você tem que reparar o dano. Não tem como reparar o dano. Olha, então os instrumentos utilizados para o crime ou o que você arrecadou, você vai renunciar voluntariamente. Tudo isso se acerta já na audiência para que o processo não tenha o start, não tenha o começo. Perfeito. Tem mais condições? Tem prestação de serviço à comunidade, pagar prestação pecuniária, seria dinheiro especificamente, e cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público. O promotor de justiça ele pode usar uma e outra, ou uma ou outra. Ou todas elas, se quiser. Pode ser cumulativo, como pode ser independente aí. Olha, além disso, você não vai poder viajar para tal lugar, ou algo seria equivalente a isso, uma restrição de deslocamento, o pode ser? inciso 5 daria essa possibilidade de agregar outras condições. Aí, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada, né, praticada. Eu já vi situação em que o promotor de justiça, não nessas condições, mas ele impôs uma condição dentro dessa aberta, de que a pessoa não poderia frequentar lugares que vendia bebida alcoólica, em razão dele ter praticado um crime que dirigiu embriagado. Tá. Mas a condição é um tanto quanto peculiar, porque frequentar lugar que não pode frequentar lugar que venda bebida alcoólica, Supermercado. não pode supermercado, não pode padaria, não pode ir no shopping com a filha. Aí isso é negociável na audiência, né? Mas certo é que o promotor de justiça ele tem um coringa aí, que seria uma condição aberta. Eu acho um aspecto importantíssimo a gente destacar o seguinte, olha, nós estamos falando numa situação ideal de um promotor correto, equilibrado, sábio, competente, né? Falando de um juiz justo, um juiz equilibrado, sábio. Sim. Mas são homens. Sim, sim. Né? O próprio promotor pode ter desvios. Ele pode estar ali movido por uma sanha persecutória. Tem um aqui em Taubaté, por exemplo, uma psicose persecutória, punitiva. Não vou citar o nome dele aqui agora, porque ainda não tenho imunidade de novo. Se Deus quiser voltar a ter, eu volto a citar o nome. Né? Então, a psicose punitiva. Né? E está ali o juiz, num primeiro momento, para garantir, opa, está exagerando. Isso, exatamente. O juiz ele sempre vai ser o grande patrono da audiência no que diz respeito à ordem, disciplina e até condução legislativa, né? Sim. Porque pode ser que o promotor imponha realmente uma condição que seja incabível, como essa no exemplo citado, e pode ser que o advogado também traga uma visão completamente minorada do que realmente aconteceu, né? Então, para que não haja esses disparates absurdos, o juiz que presidencia a audiência, ele faz com que a justiça seja aplicada, né? E se o juiz falhar, ainda tem uma outra instância revisora, uma outra possibilidade de outros homens, não vamos imaginar que são deuses e tal. O sujeito foi condenado. Eu acho que esse tema é errado, esse tema deveria ser reservado apenas para Deus. Só Deus tem condições de condenar ou dissolver. Não, o sujeito foi enquadrado ali numa contradição que é estabelecido na lei. Mas por facilidade de linguagem, tradição, história, a gente fala que foi condenado. Não foi condenado, não. Condena só Deus pode condenar. Né? Só Deus sabe todas as circunstâncias e só Deus tem condições de dizer está certo ou está errado. Não, aqueles são homens que seguem uma convenção necessária para a comunidade, que é conferir se aqueles procedimentos que estão consignados, estão lá concretizados, especificados numa lei, foram seguidos ou não foram. Não foram, pronto, olha, você não cumpriu, tem consequência disso. Mas não é uma condenação no sentido moral que as pessoas imaginam. Né? Esse instituto vem a trazer aí um desfecho, talvez, para um gap da legislação, um intervalo da legislação. Isso é muito interessante, porque isso evita, por exemplo, são alternativos que vão dar satisfação para a sociedade. Sim, sim. O sujeito teve que reconhecer que ele praticou um crime, assinou, descreveu, fui mesmo, para evitar até o cinismo. Condições. Ele vai ter que reconhecer, tem condições,
tem uma reparação do que ele fez. Sim, não é? sim. Se estabelece justiça. Impede que seja colocado de maneira desnecessária num CDP ou num presídio, né? E eu não estou nem beneficiando o criminoso e nem a favor ou contra, não é nada disso. O Instituto veio realmente para trazer uma legislação para o Brasil de um acordo dentro do direito penal que já existe, por exemplo, há muito. Se analisarmos direito comparado, direito de outros países, por exemplo, Sim. os Estados Unidos teve um grande crime próximo do mensalão aqui no Brasil, envolvendo muitas e muitas pessoas. Não tão daquela proporção, mas bastante grande. Em 45 dias, a grande maioria já tinha sido julgada. 45 dias. 45 dias, eu não estou exagerando, são 45 dias. 45 dias, a grande maioria já tinha sido julgada. A que tinha que cumprir pena já estava cumprindo e assim uma parcela muito pequena para resolução. E aqui no Brasil, depois de anos, nós tínhamos um julgado que se enquadrou na Lei 9.099, que estava cumprindo ali os preceitos legais dentro da Lei 9.099. Tá. Então hoje nós temos lá o crime organizado com a colaboração premiada, a Lei 9.099 para os crimes de menor potencial ofensivo, infrações de menor potencial ofensivo, e hoje para as infrações, para os crimes de médio potencial ofensivo, existe o acordo de não persecução penal. Aquelas cenas que a gente vê em seriados americanos e tal, do promotor negociando, é esse espírito, não é? Isso. Alguns até falam que isso daqui veio lá, e até tem um fundo do plea bargain, né, que é lá dos Estados Unidos, só que veio de uma maneira descaracterizada, né? Porque lá nos Estados Unidos eles negociam e impõem pena. Aqui há negociação sem imposição de pena, ao menos privativa de liberdade. Penas alternativas, todas essas daqui que nós falamos como condições. Mas e a gente também até tem um quê para falar de pena, porque nem começou o processo. Alguém só pode ser condenado depois de o devido processo legal. Aqui nós não temos processo. É uma forma procedimental. Mas fato é que aqui no Brasil veio descaracterizado da pena privativa de liberdade. Lá é comum nós vemos nos seriados e nos filmes, né? Olha, o caso Marshall contra o Estado X teve uma situação assim. Exemplo, né? Uma morte e escondeu o corpo. Lá a negociação, quando contaram onde estava o corpo, baixou 4 anos. E aqui o promotor está querendo baixar 3. Então, o caso Marshall e Estado X é o caso paradigmático, né? É o leading case. Aí trazem para cá e falam, olha, vamos aplicar isso daqui aqui também. Trazem como a jurisprudência nossa aqui no Brasil. E aí se negocia. Aqui existe a possibilidade de negociação, tal qual, porém nós não temos a aplicação de pena privativa de liberdade. Privativa de liberdade, isso. não. Bom, e só o promotor pode fazer a proposição dessas condições, só ele? Só o Ministério exatamente. Na verdade, se discute muito, né? Uma vez angariado todos esses requisitos, se fala em direito subjetivo público. O que seria isso? É um direito da pessoa, é um direito do criminoso. Uma vez que ele angariou tudo isso daqui, se o promotor não quiser propor, existe a possibilidade de se questionar de outra forma e o juiz está ali para fiscalizar também, né? Para tomar a decisão. Isso. Muito bem, estamos chegando aqui, final do nosso programa. Passou rapidinho? Sim, passou muito rápido, né? E vai ser mais animado ainda no próximo, porque nós vamos ter dupla consultoria aqui. Sim. Dr. Robson, doutora Vanessa Ferri, né? Tá ali atenta. Como ela trabalha na área médica, ela pode falar sobre as consequências jurídicas agora do coronavírus, né? Porque é um assunto bastante interessante, bastante em pauta, né? Isso. Ela está agradecendo, já topou, já fazendo assim com a cabeça, né? Foi a ideia para ir para o próximo programa. Isso. Aliás, tem um caso, gente, viu, Graça? Tem um caso concreto aqui que o Dr. Paulo Pereira trouxe, né? Relembra sempre, assustador, né? Que um colega dele descreveu que um outro colega estava num centro de tratamento ortopédico em São Paulo, tinha um sujeito com o joelho todo inchado e tal. E aí passou o médico número 2 e falou para ele, escuta, você não quer operar esse joelho? Não sei, não, eu te dou R$5.000 para você operar. Bandido, né? Ele estava pagando para o cara porque ele ia requisitar do SUS uma prótese de 50 mil. Né? 10% para o paciente vítima, não é? Podia ser interessante aí, ó. Uma advogada na área médica, a gente discutiu uns cases desse aqui. Que tal, doutor Vanessa? Ela tem algumas histórias. Olha, para contar nesse viés, hein? Não escapa. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu lhe peço, nós estamos nas redes sociais.
vai lá no Facebook, procura a página Jofre Neto, então a página da nossa Rádio Cultura, Rádio Católica, Rádio da Família do Vale do Paraíba. No YouTube também, vai lá no nosso canal Jofre Neto e inscreva-se para você ter acesso sempre que quiser às entrevistas, essas e outras muito interessantes. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, doutor Robson. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.